Por anos, a mídia ocidental nos disse que a China é uma nação imitadora. Fomos treinados para acreditar que os chineses não sabem inovar e só podem competir roubando propriedade intelectual de empresas ocidentais. No entanto, algo notável aconteceu nos últimos meses que prova que essa teoria é falsa. As empresas chinesas estão se tornando rapidamente as mais inovadoras do mundo, e as empresas ocidentais agora estão investindo na China para ter acesso à tecnologia superior. O melhor exemplo disso pode ser encontrado na indústria de veículos elétricos. Há 20 anos, a China sabia que não poderia competir com fabricantes ocidentais de veículos a gasolina tradicionais, mas os veículos elétricos eram novos. Nenhum país tinha uma posição dominante. Assim, a China se lançou completamente nesse setor e hoje controla o futuro da indústria. Para exemplificar, duas transações recentes enviaram ondas de choque pela indústria automobilística. A primeira envolve a maior fabricante de automóveis do mundo, a Volkswagen, que investiu recentemente $700 milhões por uma participação de 5% na fabricante chinesa de carros elétricos, XPeng. Com esse investimento, a VW terá acesso à tecnologia avançada de direção assistida da XPeng, que ajudará a desenvolver 2 novos veículos elétricos na China, a serem comercializados como VWS. A segunda transação envolve o conglomerado automotivo Stellantis, fabricante de 14 marcas de carros ocidentais, incluindo Chrysler, Dodge, Jeep e Maserati. Eles pagaram uma soma ainda maior, $16 bilhões, por uma participação de 21% na startup chinesa de carros elétricos, Zhejiang Leap Motor, junto com 2 assentos em seu conselho. O acordo dá a Stellantis acesso à tecnologia avançada da Leap Motor, incluindo seu próprio sistema de direção semi-autônoma e um conjunto completo de capacidades internas de P&D e fabricação. Se você ainda está cético em relação a essas transações ou acredita que a indústria de carros elétricos chinesa está simplesmente superestimada, ouça o que os principais executivos da indústria têm a dizer. Bill Russo, CEO da firma de consultoria Automobility e executivo sênior da Daimler Chrysler, afirmou claramente que essas transações são um sinal de quão atrás as fabricantes globais de automóveis ficaram na corrida pelos veículos elétricos. O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, disse sobre o acordo com a Leap Motor que a ofensiva chinesa é visível em todos os lugares, e com esse acordo, eles podem se beneficiar em vez de serem vítimas. Essa avaliação franca foi ecoada por Jim Farley, CEO da Ford, que disse anteriormente neste ano que veem os chineses como o principal concorrente, não a GM ou a Toyota. Os chineses vão ser a potência, afirmou Farley. Até mesmo o veterano da indústria, Andy Palmer, por vezes descrito como o padrinho do carro elétrico, recentemente disse que vem alertando sobre a China há 15 anos. Ele alertou os governos japonês, britânico e americano que havia um risco real de a China acertar, e finalmente, isso se provou verdade. A China tem uma estratégia internacional que busca dominância nos mercados estrangeiros com veículos elétricos acessíveis que os fabricantes ocidentais não conseguem produzir. Antes de continuar, vamos analisar a tendência mais ampla de como a China dominou a indústria global de veículos elétricos em poucos anos. Em todo o mundo, as marcas chinesas de carros elétricos representam cerca de metade de todas as vendas de carros elétricos. Além disso, as vendas globais de carros elétricos continuam a crescer ano após ano, com mais de 50% dessas vendas globais vindo da China. No entanto, as fabricantes chinesas de carros elétricos estão agora expandindo agressivamente para o exterior e se preparando para desafiar as maiores fabricantes de automóveis do Ocidente em seu próprio terreno. Essa ofensiva internacional é liderada pela maior e mais bem-sucedida empresa de carros elétricos da China, a BYD. As figuras recentes da BYD são impressionantes. Em 2022, a BYD vendeu 1,86 milhão de veículos, mais do que nos 4 anos anteriores combinados. Em 8 de agosto de 2023, a BYD vendeu seu 5º milhão de carro, mas apenas 108 dias depois, em 24 de novembro de 2023, atingiu outro marco com a venda de seu 6º milhão de carro. Isso significa que, em apenas alguns meses, a BYD estava vendendo uma média de 9.259 carros todos os dias. Esses números são simplesmente incompreensíveis para qualquer pessoa no Ocidente, mas isso é a velocidade e a inovação chinesas. A BYD agora representa 40% das vendas domésticas de veículos elétricos na China e, internacionalmente, ultrapassou a Tesla, alcançando uma participação de 21% no mercado global de veículos elétricos em comparação com os 15% da Tesla. Uma das principais razões pelas quais a BYD está quebrando esses recordes é sua força de trabalho robusta, com mais de 600 mil funcionários, incluindo uma equipe de 90 mil engenheiros, 5 vezes maior que a da Tesla. A ascensão da BYD é incrível, mas o que é ainda mais fascinante é ver como o rei dos veículos elétricos, Elon Musk, foi forçado a mudar sua opinião sobre a BYD ao longo dos anos. Em uma entrevista à Bloomberg em
2011, Musk zombou do fabricante de carros e riu da ideia de a BYD ser uma concorrente para a Tesla. Ele disse: "Você já viu o carro deles? Eu acho que o foco deles deveria ser garantir que não morram na China." Agora, ele não está mais rindo e admitiu recentemente que foi há muitos anos, e que os carros da BYD são altamente competitivos hoje em dia. Vamos também ouvir Charlie Munger, o braço direito de Warren Buffett, que infelizmente faleceu no mês passado. Munger liderou a decisão da holding de Buffett, Berkshire Hathaway, de investir na BYD. Ele disse: "Nunca fiz nada na Berkshire que fosse tão bom quanto a BYD. A BYD está muito à frente da Tesla na China. É quase ridículo." E mais uma vez, o CEO da Ford, Jim Farley, destacou a BYD como uma empresa impressionante, dizendo que está em um mundo totalmente diferente do que a Tesla, sendo totalmente integrada verticalmente até as baterias. Se você ainda está cético sobre a dominação da China, não se esqueça de que a China controla as cadeias de suprimentos e os minerais críticos necessários para produzir baterias de lítio. Isso é, de fato, a principal vantagem competitiva da China. Toda a cadeia de suprimentos de carros elétricos está localizada internamente no país. A UBS recentemente desmontou um veículo da BYD e descobriu que 75% dos componentes eram fabricados internamente, o dobro da média global. E é essa robusta cadeia de suprimentos local que torna a China o lugar mais barato do mundo para fabricar um veículo elétrico. No entanto, a dominância dos veículos elétricos chineses está rapidamente se transferindo para o resto da indústria automobilística global. Um artigo fascinante da Wired intitulado "Como o boom dos veículos elétricos da China pegou as montadoras ocidentais desprevenidas" resume perfeitamente a mudança que estamos vendo na indústria. Executivos automotivos nos Estados Unidos, Europa e Japão nunca pensaram que os veículos elétricos chineses eram uma ameaça. Agora eles estão chegando para superar suas contrapartes ocidentais. De janeiro a agosto deste ano, a China superou o Japão para se tornar o maior exportador de automóveis do mundo, atingindo 3,22 milhões de veículos exportados acumulados. Na verdade, desde 2020, as exportações totais de automóveis da China aumentaram constantemente em impressionante 75%. Além disso, analistas do UBS projetaram recentemente que as montadoras de carros chinesas quase dobrarão sua participação no mercado automotivo para 33% até o final da década, enquanto as montadoras ocidentais perderão um quinto da participação de mercado global para rivais chineses. No entanto, o que é verdadeiramente surpreendente é que essas previsões assumem que as montadoras de carros chinesas não estarão operando ou terão sucesso nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul ou Índia. A razão é que os Estados Unidos provavelmente bloquearão a China sob o pretexto de segurança nacional, assim como já fizeram com a Huawei em sua atual investida contra o TikTok. A China está em uma posição semelhante à do Japão nos anos 1970. Há 50 anos, as fabricantes japonesas, Toyota e Honda, entraram no mercado americano com veículos acessíveis e eficientes em combustível, abalando as montadoras americanas. A história pode estar se repetindo. Durante os anos 1970 e 80, o Japão era visto como a maior ameaça ao futuro da América, e havia uma abundância de sentimentos anti-japoneses nos Estados Unidos, muito semelhantes aos sentimentos anti-China que vemos no país hoje. No entanto, apesar do sentimento anti-China nos Estados Unidos, os consumidores americanos anseiam por produtos acessíveis, e a chance de que os veículos elétricos chineses possam entrar no mercado dos Estados Unidos através da fronteira sul. No mês passado, a Bloomberg relatou que fabricantes chinesas de veículos elétricos conseguiram entrar no mercado norte-americano indo para o México. Os carros chineses representaram quase 20% de todas as vendas de carros no México até outubro, e estão vendendo mais rápido do que os fabricados em qualquer outro país, incluindo o México. As vendas de carros chineses aumentaram 51% nos primeiros 10 meses deste ano. Todos os outros países estrangeiros estão vendendo menos da metade disso para os consumidores mexicanos. Mas não podemos fazer um vídeo sobre veículos elétricos sem abordar a empresa que muitos consideram o rei da indústria, e é claro que é a Tesla. Embora a Tesla seja certamente uma empresa incrível e um jogador dominante no espaço de veículos elétricos, muitas pessoas não percebem que o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos da China está profundamente entrelaçado com o surgimento da Tesla. Aqui é onde a estratégia genial da China se revela plenamente. Quando o governo chinês decidiu se tornar líder mundial em veículos elétricos, impulsionou a indústria distribuindo subsídios para empresas no setor de veículos elétricos. No entanto, o governo chinês foi extremamente inteligente ao decidir não limitar esses subsídios a empresas domésticas. Em vez disso, estendeu os mesmos benefícios a empresas estrangeiras dispostas a vir e fabricar na China. Elon Musk agarrou a oportunidade, e com o apoio do governo local, a Tesla conseguiu construir sua gigafábrica flagship em Xangai em menos de 12 meses. No ano passado, a gigafábrica
fábrica produziu 7.000 carros, respondendo por 52% da produção mundial da Tesla. Enquanto a marca americana Tesla continua sendo líder no setor, nunca se deve esquecer que nenhum de seus feitos teria sido possível sem sua estreita relação com a China. Já que as operações principais da Tesla estão na China, fabricantes de carros elétricos locais chineses tornaram-se melhores e mais inovadores por causa disso. Estamos atualmente experimentando uma grande mudança econômica e geopolítica em nosso mundo, e a completa dominação da China na indústria de veículos elétricos exemplifica essa mudança. Empresas ocidentais mais uma vez estão pagando prêmios a empresas chinesas para terem acesso à sua tecnologia superior. Até recentemente, essa noção teria sido totalmente inconcebível, mas é de fato a realidade da situação. Alguns países ocidentais permanecem céticos em relação à China e estão erguendo barreiras para impedir a expansão dos veículos elétricos chineses no exterior. No entanto, o futuro da indústria de veículos elétricos permanece firmemente nas mãos da China. Andy Xie, um famoso economista de Xangai que atuou como ex-economista-chefe do Morgan Stanley, expressou isso da melhor maneira: a liderança da China em veículos elétricos não pode ser atacada, questionada ou derrotada. Com cadeias de suprimentos mais baratas, tecnologia superior e custos mais baixos, o norte global simplesmente não pode competir com a China. Em uma análise mais ampla, a revolução dos veículos elétricos chineses é um exemplo marcante de como o equilíbrio de poder está se movendo em direção à China. Empresas ocidentais estão buscando ativamente a experiência chinesa e pagando por isso, reconhecendo que a China está liderando a inovação na indústria automobilística. As previsões indicam que as montadoras chinesas continuarão a ganhar participação de mercado global, enquanto as ocidentais perderão terreno para seus concorrentes chineses. Estamos em um período de mudança significativa, e a China está moldando o futuro da indústria automobilística global, particularmente na era dos veículos elétricos. A completa dominação chinesa na indústria de veículos elétricos é um sinal claro dessa mudança e destaca como as estratégias de inovação e investimento do país estão rendendo frutos. Essa tendência está moldando não apenas o mercado automotivo, mas também o cenário econômico e geopolítico global. Obrigado por assistir a este profundo mergulho na indústria de veículos elétricos chineses. Como sempre, agradeço pelo seu contínuo apoio e nos vemos no próximo vídeo em breve.